A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Naquele tempo, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O jovem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando o jovem ouviu isso, foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos no mês vocacional. Cada domingo, cada semana, nós temos o destaque de uma vocação. No início do mês, no primeiro domingo, foi a vocação para a vida sacerdotal. E no segundo domingo, a vocação para a paternidade, Dia dos Pais. O pai é uma vocação de muita responsabilidade, porque transmite vida e tem que acompanhar e formar, educar, não somente em vista do desenvolvimento da inteligência, da sabedoria, mas também da educação da fé. E no terceiro domingo, a vocação para a vida consagrada, a vida religiosa, os religiosos, aqueles que se dedicam à educação, à formação, ao cuidado com as crianças nas creches, com os pobres nos abrigos, com os hospitais, levando os enfermos, cuidando dos enfermos. É uma vocação belíssima, que é uma realização, uma caridade feita pelos religiosos e religiosas, também nas escolas e também nas paróquias, nas comunidades. Hoje em dia é uma gama de realizações dos religiosos. Também na comunicação, nós temos as congregações que cuidam da comunicação através das mídias sociais e assim por diante. E no quarto domingo nós vamos ter a vocação do leigo, do catequista, do missionário, do evangelizador. Mas hoje nós vamos nos deter aqui sobre este jovem do Evangelho que se sentiu chamado por Deus. Ele é um vocacionado, ele conhece as Escrituras e ele foi justamente perguntar a Jesus o que ele devia fazer de bom para possuir a vida eterna. Ele não estava interessado somente nesta vida, mas ele acreditava numa outra vida, a vida eterna. Jesus propõe viver os mandamentos, observar os mandamentos. Ele perguntou a Jesus quais são. Jesus lembrou, principalmente o amor ao próximo. E o jovem cumpria tudo isso.
problema é que ele transformou a religião, né, somente no aspecto humanista. E apesar de ser um bom jovem, um bom rapaz, que ama de verdade, mas percebe que tem uma dificuldade. Foi quando Jesus falou que ele devia vender tudo e pegar o dinheiro, distribuir com os pobres e depois seguir Jesus, onde ele teria esse tesouro que é a vida eterna, que é o céu. Até aí tudo ok, mas nós vamos ver que tem uma dificuldade. Ele foi embora triste, porque ele transformou o sentido de sua vida em bens materiais. Ele era como se fosse um idólatra, absolutizava tudo, né? E é isso que a gente precisa refletir. Uma pessoa me perguntou esta semana se ainda havia vocações para os seminários. Eu digo, tem muitas vocações. Aí ela perguntou, as pessoas que vão querer ser padre hoje, qual é a classe social? Então eu respondi que nós temos muitos candidatos da classe social média baixa para pobre. E a classe rica geralmente não procura, não sente a vocação sacerdotal ou religiosa. Raramente a gente encontra, né? Então isso é um dado a se pensar. Esse jovem ficou apegado aos bens. E assim também muita gente não sai por isso. Então Jesus está nos convidando, né, para a missão. E aqui nós temos hoje na igreja um santo, São Pio X, que foi Papa. Ele já faz 120 anos do seu nascimento. Ele era de família pobre, nasceu de uma família pobre e numerosa, muitos irmãos. E chegou a ser Papa. Ele preocupou-se muito com a formação catequética, com a formação litúrgica e com o conhecimento da palavra de Deus. E facilitou que as crianças recebessem a Sagrada Eucaristia. Me lembro de Pio X. Eu era menino, aí comunguei com 8 anos por conta de Pio X. E depois eu quero dizer a vocês, que estão me ouvindo, que eu tive a felicidade de celebrar no altar de Pio X, lá em Roma, na Basílica de São Pedro. Tem o corpo dele intacto, assim, na retoma, a gente pode ver, não é? E eu celebrei lá 2 vezes e fiquei muito feliz, porque eu tinha muita admiração, porque ele deixou que a gente comungasse mais cedo, né? De 7, 8 anos, eu comunguei com 8 anos. Então esse é um motivo muito importante para a gente admirar este Papa, né? Que incentivou os movimentos leigos, como a Ação Católica, e foi justamente um grande incentivador pelo que ele deixou para que pudesse realizar o Concílio Vaticano II, pelo Papa São João XXIII, né, que foi também lá de Veneza, o lugar onde São Pio X também exerceu o seu episcopado. E aqui a gente agradece a Deus essa compreensão do Evangelho. O que falta muitas vezes é nós renunciarmos, né? Porque toda vocação tem suas exigências e nós temos que ser fiéis. Todo chamado é no sentido de abraçar a Cristo sem querer mais ver as coisas materiais, porque Deus é providente. Rezemos dizendo: ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 19, do versículo 16 a 22. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.